Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o governo geral. Nós já estudamos toda a questão da colonização, das expedições exploradoras, das capitanias hereditárias, sobre o que levou Portugal a querer ocupar o Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um outro ponto na história que é conhecida como governo geral. Vocês podem acompanhar toda a explicação na página 163 do livro de vocês, tá ok? A proposta de ocupar as terras da colônia para a corte portuguesa por meio das capitanias hereditárias fracassou. Diante disso, Portugal implantou uma nova forma de ocupar a colônia. Vocês lembram que as capitanias hereditárias elas foram divididas entre os capitães donatários a fim de ocupar a colônia portuguesa, que era as terras brasileiras. Só que esse sistema fracassou, então se implantou um novo sistema. E que sistema foi esse? Foi o governo geral. Dom João III instituiu o governo geral em 1548, ou seja, 48 anos depois que eles descobriram o Brasil. Com base na medida jurídica de uma declaração escrita. O nome dessa declaração é regimento. Documento no qual o rei afirmava o domínio da coroa sobre a colônia. Como assim, o domínio da coroa portuguesa sobre o Brasil? Esse documento, ele dizia isso, esse regimento, que a colônia pertencia à coroa portuguesa. Tá ok? O governo geral deveria se instalar na Bahia, por sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa da atividade de vocês mesmo para vocês saberem mais ou menos o porquê a Bahia foi escolhida. Temos aqui, ó, a Baía de Todos os Santos. Ela está localizada basicamente aqui mesmo. E ela foi escolhida porque ela ficava no meio que ela demarcava o meio das capitanias. O governo geral tinha então alguns objetivos. Vamos descobri-los? Dar assistência às capitanias e aos donatários. Cuidar da justiça e das finanças. Defender os colonos. Incentivar o cultivo de cana, explorar o pau-brasil, ou seja, nesse período o pau-brasil continuava a ser explorado, procurar riquezas no interior do território. Então esses eram os objetivos do governo geral. Portugal, como sempre, nunca desistiu de buscar mais riquezas, por isso que eles queriam incentivar o cultivo da cana-de-açúcar, continuavam a explorar o pau-brasil e queriam também explorar outras riquezas, principalmente das pedras preciosas. Então, aí tinha os governadores gerais, nós iremos falar sobre alguns daqui a pouco, e ele tinha a missão de explorar as riquezas da terra, e ele também tinha liberdade de doar as sesmarias. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Ele era primo de Martim Afonso de Souza. Vocês lembram que Martim Afonso de Souza foi responsável pela expedição colonizadora. Então, Tomé de Souza era primo dele e ele foi o primeiro governador geral daqui do Brasil. Ele foi mandado para a colônia em 1548, logo no mesmo ano que o regimento foi assinado ou decretado, melhor dizendo. Porém, só tomou posse após ter participado da missa da igreja da Nossa Senhora da Ajuda, acompanhado do clero, da nobreza e dos populares. Logo depois, seguiu ao Palácio do Senado,
onde realizou o seu juramento de posse em 1549, ou seja, ele só tomou posse um ano depois, tornando-se assim o governador-geral. Ele chegou à colônia acompanhado de um carpinteiro, alguns pedreiros, um médico, um farmacêutico, 6 padres jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, 200 soldados, 300 colonos e 400 degradados. A tripulação da armada ultrapassava mais de 1000 pessoas. Os degradados eram pessoas condenadas a viver fora de Portugal por terem cometido algum crime. Então, olha onde o negócio começou. Em 1549. Quem veio para o Brasil junto com Tomé de Souza? Gente, os degradados eram as pessoas que haviam cometido crimes em Portugal e que o rei de Portugal não queria lá. Então, o que é que ele fez? Mandou para o Brasil. Ladrões, assassinos, enfim, o que você imaginar de criminoso que Portugal não queria lá, mandou para cá nesse período. Durante seu governo, Tomé de Souza desenvolveu a agricultura e iniciou a criação de gado. Também fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Olha que legal, olha o que aconteceu no governo de Tomé de Souza. A implantação da agricultura, porque aqui não tinha. Vocês lembram que nas aulas anteriores, o prof falava o tempo todo que que normalmente acontecia as explorações aqui no Brasil, principalmente do pau-brasil. Então, a partir do primeiro governo geral, já começou a agricultura, a fundação da capital, né, que foi Salvador. Então, isso já foi marcos importantes para a história brasileira. Para ajudar o governador-geral, havia 3 personalidades: o ouvidor-mor, responsável pela ordem e pela justiça; o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, ou seja, ele cuidava da administração; e o capitão-mor, que era responsável pela defesa dos territórios. Então, o governador contava com essas 3 pessoas para ajudá-lo a administrar e a conduzir o governo. Na capital, Salvador, também foi criado o primeiro bispado, cujo primeiro bispo foi Pero Fernandes Sardinha, com o intuito de catequizar os colonos e indígenas. Lembram que a gente falou também sobre a expansão da fé cristã, né? Então aqui a gente já consegue perceber isso. Aí agora vamos falar de Duarte da Costa. Com o final do governo de Tomé de Souza, em 1553, ou seja, durou 4 anos, Dom João III nomeou, por meio de uma carta régia, datada de 19 de março do mesmo ano, Duarte da Costa para cargos de capitão da cidade de Salvador e da capitania da Baía de Todos os Santos, na costa do Brasil, e de governador-geral da colônia. Então, ele foi nomeado a 3 cargos de uma vez só: capitão de Salvador, só capitão de Salvador e da capitania, né, da Bahia, não só de Salvador, e como governador-geral da colônia. Olha que responsabilidade sobre esse homem. No dia 13 de julho de 1553, chegou à Bahia, então, o governador-geral Duarte da Costa, substituto de Tomé de Souza, que partiu para Portugal, deixando como herança um governo de estrutura equilibrada e certo respeito dos colonos. Então, Tomé de Souza ele cumpriu
bem o seu papel e deixou o governo bem estabilizado para a posse de Duarte da Costa. A esquadra comandada por Duarte da Costa era composta de 4 navios e 260 pessoas. Ou seja, isso aí veio junto com eles de Portugal mais uma vez. Entre essas pessoas estavam jesuítas comandados pelo padre Luís de Gran. Em meio a estes estava um noviço de saúde frágil chamado José de Anchieta e o filho de Duarte da Costa, Dom Álvares da Costa, que ele trouxe para ajudá-lo na administração. Uma das dificuldades da administração de Duarte da Costa era conseguir mais pessoas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e da criação de gado. Então, nesse período, o Brasil já criava gado e já cultivava a cana-de-açúcar. Dom Álvaro da Costa, tentando ajudar a solucionar esse problema da administração, passou, junto com os colonos, a escravizar os indígenas. Essa medida desagradou ao bispo Pero Fernandes de Sardinha, que foi chamado a Portugal para relatar o que estava acontecendo na colônia. Na viagem, sofreu um naufrágio na costa de Alagoas, sendo capturado e morto pelos indígenas. Então, essa situação acabou não chegando a Portugal pela boca do bispo, porque aconteceu um naufrágio no meio do caminho. Então, assim, eles buscaram a escravidão como meio de resolver o problema. Mas isso aí só gerou uma revolta com os indígenas, né? Outro grande problema que a administração de Duarte da Costa enfrentou foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro em 1555. Olha os franceses de novo tentando atravessar e se instalar no Brasil. Vocês lembram que a expedição guarda-costa ela foi instaurada justamente porque os franceses sempre vinham para cá para poder, eu não sei se eu vou poder usar esse termo de traficar, era um tipo, eles pegavam a madeira e levavam para a Europa, de certa forma era assim, roubada. Não vou dizer que Portugal também não estava fazendo isso, porque Portugal não era dono da terra, mas ele se achava, né, com direito a mais porque ele havia descoberto. Mas então, os franceses já viviam em constante batalha com Portugal por causa disso, porque eles sempre queriam invadir a costa brasileira para levar o Brasil para a Europa e sempre havia esse conflito. Mas aí no governo de Duarte da Costa, olha o que os franceses fizeram novamente. Eles invadiram o Rio de Janeiro. Durante a administração de Duarte da Costa, os jesuítas, como Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atravessaram a Serra do Mar e fundaram o Colégio de São Paulo, em São Vicente, que originou a Vila de São Paulo, atualmente a cidade de São Paulo. Então aqui tem uma informação muito importante. Olha o que deu início à cidade de São Paulo. Primeiro foi um colégio, gente. Um colégio para depois uma vila, que hoje é aquela cidade imensa que é São Paulo. Que já temos o estado e temos a cidade, né? São Paulo. Aí temos um outro governador geral, Mendes Sá. Após o seu retorno a Portugal em 1558, Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá, terceiro governador-geral. O governo de Duarte da Costa deixou o Brasil em uma situação crítica e a colônia necessitava de um governador competente, experiente. Mendes Sá reunia os dois atributos. Ou seja, Adi Tomé de Souza deixou o governo estabilizado. Aí veio Duarte da Costa e fez, estragou tudo e o governo dele foi um caos. Então ele foi substituído por Mendes Sá, que tinha as principais características
para poder instaurar novamente um governo estável aqui no Brasil, na colônia, né? De Sá recebeu o conselho do padre Manuel da Nóbrega, construiu as aldeias ou missões. Nesses locais, os indígenas eram catequizados pelos padres jesuítas e aprendiam um ofício para serem úteis à colônia ou à colonização. Tais atos favoreciam aos colonizadores, mas não aos colonizados, que perdiam a sua identidade. Ele, em vez de escravizar os índios, ele buscou catequizar, ensinar a fé cristã através dos jesuítas e tentou ensinar um ofício, ou seja, um trabalho, dar uma função aos indígenas para que eles pudessem trabalhar nas colônias. Só que, claro que essa ação só favoreceu quem estava em cima e não os colonizados. Que eram os indígenas, porque eles iam perdendo, de certa forma, a sua identidade. Entretanto, o maior problema deixado por Duarte da Costa foi o combate aos franceses que havia se instalado no Rio de Janeiro. Para ajudá-lo na solução desse problema e na administração, Mendes Sá contou com Estácio de Sá, seu sobrinho. No ano de 1563, Mendes Sá, apoiado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atacou o povoado fundado pelos franceses, com uma expedição de 10 embarcações e mais de 2.000 homens armados, que terminou com a execução dos franceses que estavam instalados na Baía de Guanabara desde 1555. Então, olha quanto tempo os franceses ficaram instalados aqui no Brasil. Eles chegaram a criar um povoado. Então, Mendes Sá ele foi lá para destruir tudo isso quase 10 anos depois. Os indígenas haviam organizado a Confederação dos Tamoios, junto com os franceses, ainda durante o governo de Duarte da Costa. Temos um pequeno mapa aqui que vocês podem observar. Esse mapa aqui ele é quinhentista, expondo a Baía de Guanabara e a Vila de São Sebastião, que foi onde os franceses se instalaram. Vocês podem ver aí no livro de vocês. No local onde esse episódio aconteceu, foi fundado o Forte de São Sebastião. E ao seu redor surgiu o povoado que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Durante os combates, Estácio de Sá morreu. No governo Mendes Sá, Portugal passou a mandar seus degredados para a colônia novamente. Os degredados, que eram as pessoas que tinham cometido crime, que o Portugal não queria mais lá no país, mandou para cá. Quando chegou nesse período, mandou de novo no terceiro governo. Mandou novamente os degradados, os criminosos aqui para o Brasil. Dessa forma, Portugal passava a ficar livre dos criminosos condenados. Ainda em seu governo, Mendes Sá desenvolveu a agricultura e a pecuária. Morreu no Brasil à espera do seu sucessor. Aí temos aqui uma outra parte da história que é conhecida como os dois governos. Depois da morte de Mendes Sá, o rei de Portugal, Dom Sebastião, dividiu o Brasil em dois governos, o do norte e o do sul, como vocês podem ver aqui, no mapa. A cidade de Salvador era a sede do governo do norte, administrada por Luís Brito de Almeida. E a repartição do sul, o governo do sul, a cidade do Rio de Janeiro era a sede do governo, administrado por Antônio Salema. Então, nesse período, passou a ter dois governadores. Um da parte do norte do Brasil, ou do Brasil não, dessa pequena parte aqui, né, que foi
delimitado nas capitanias hereditárias e no Tratado de Tordesilhas. Então, um ficou com a parte do norte e o outro ficou com a parte do sul. E findou a nossa explicação. Agora a prova vai ler o exercício para vocês, certo? Troque os códigos pela palavra correspondente e responda com o nome de cada governador geral. Aí temos aqui na letra A, B e C algumas dicas para vocês descobrirem qual foi o governador geral. Na letra A, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado no Brasil. Ou no Rio de Janeiro, melhor dizendo. Quem foi esse? Foi Tomé de Souza, Duarte da Costa ou Mendes Sá? Aí você vai pegar esses símbolozinhos aqui. Temos aqui um sino, um coração e um trevo. Aí você vai ver quais são as sílabas, unir e descobrir quem é. Essa daqui tá super fácil. Letra B. Chegou à colônia com 200 soldados e vários trabalhadores. Quem foi esse? Novamente você vai olhar os símbolozinhos e vai descobrir, juntando as sílabas, quem foi esse governador. Trouxe com eles alguns jesuítas e entre eles o padre José de Anchieta. Quem foi que trouxe com ele o padre José de Anchieta? Esse daqui tá bem fácil também. Você vai novamente unir os símbolos e descobrir quem foi. Segundo, faça a correspondência. Temos 1, 2, 3 e 4. Local de instalação do governo geral. Aí você vai identificar numerando. Se foi fazer progredir a colonização, Bahia, governador geral, obedecer e cobrar com o governador geral. Você vai ver qual é a resposta que se encaixa e você vai numerar. Autoridade máxima da colônia, quem era? Dever dos donatários, qual era o dever dos donatários? E o objetivo do governo geral? Esse aqui tá bem fácil também. Pro só vai explicar a atividade. Se por acaso houver uma questão bem complicada, aí eu vou e respondo, certo? Para poder ajudar vocês. Terceiro, substitua a letra pela anterior, de acordo com a ordem alfabética, e descubra o nome das cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje tem grande valor no nosso desenvolvimento. Aproveita para a resposta aqui, ó, dos dois, para mostrar a vocês. Tem isso aqui, ó, você vai colocar essas letras aqui em ordem alfabética. Vocês aprenderam a fazer isso na aula de português. E vai tentar descobrir quais foram as cidades. E vai colocar o nome delas duas aqui, tá? Pinte de azul o nome do governador geral que fundou a cidade de Salvador. Quem foi? Foi Tomé de Souza, Duarte da Costa ou Mendes Sá? O quinto, pesquise o significado da palavra degradado. Você vai pesquisar, isso aí você pode pesquisar no dicionário ou vocês podem pesquisar também no Google. Isso daí Isso vai de cada um de vocês. Em qual governo Portugal passou a enviar para a colônia muitos degradados? Pro explicou que isso aconteceu em 2 períodos. Só que houve um período em que chegaram um número muito maior dessas pessoas aqui. Então, em que governo foi? Foi no de Tomé de Souza, de Duarte da Costa ou no de Mendes Sá? Aí você vai marcar com um xizinho, certo? Pesquise e responda. Essas respostas são pessoais. Vai ser a partir da pesquisa de vocês que vocês vão responder elas. O estado em que você vive está dentro da faixa territorial ocupada pelos 2 governos? Aí você vai fazer isso. Você vai pesquisar, você vai ver onde está o estado da Bahia e você vai identificar. Então, e na letra B, baseado na resposta anterior, de acordo com o que você respondeu
na questão anterior, você vai dizer qual era o administrador da faixa em que o seu estado está localizado. Gente, de acordo com isso aqui, ó, vai ajudar nessa daqui. Nós estamos... Ó, onde é que está Salvador? Nós estamos basicamente aqui. Então, meio que já deu a resposta, né? Então, em que parte do governo estávamos? Ou o nosso estado, se fosse naquela época, pertenceria ou pertencia. Aí você vai dizer se era o governo do norte ou o governo do sul. E qual era o governador? Esse daqui tá, ó, facinho. Aí temos a 8ª questão. Complete os quadros com os principais acontecimentos do governo. Vocês vão voltar no conteúdo e vocês vão selecionar o que cada governo fez e vai escrever aqui, tá? Vamos fazer uma resposta bem completa, bem formada. Não vamos colocar aquele negócio resumido não, porque talvez fique um pouco confuso, tá? Temos aqui Tomé de Souza. O que foi que o governo de Tomé de Souza fez? Você vai ver e vai copiar aqui, certo? O de Duarte da Costa, a mesma coisa. E o de Mendes Sá. Você vai ver os principais acontecimentos desses governos e vocês vão escrever aqui, tá bom? O 9º. Quais eram os principais objetivos a serem atingidos pelos governadores gerais enviados para a colônia? Qual era o objetivo principal, ou os objetivos principais? Isso aqui também está no conteúdo e está bem fácil. E temos aqui na página 172, eu vou deixar vocês responderem essa daqui porque é bem legal. Você vai seguir as pistas que tem aqui nesse labirinto e você vai descobrir o caminho para o governo geral do Brasil. Aí você vai dizer o início, o caminho do início, seguindo as dicas. E depois a gente vai chegar no fim, que também é aqui em cima. Eu não vou mostrar a página do livro porque tá respondida, né? Então, beijão da Pro, eu espero que vocês tenham conseguido entender todo o assunto. Qualquer dúvida mesmo, podem tirar comigo. Pro tá dizendo isso de novo, por quê? Porque às vezes eu sinto que vocês têm vergonha de chegar para mim e de tirar as dúvidas. Ficam com dúvida com os pais de vocês e vocês guardam. Aí Pro fica sabendo depois. Então, o que vocês devem fazer? Teve dúvida na hora de responder a atividade? Manda mensagem no WhatsApp. Pro, eu não tô conseguindo entender isso aqui, eu não sei, eu não entendi esse ponto, certo? Porque Pro tá aqui para poder fazer isso, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Beijão e até amanhã.